programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Veja agora, o Sindiúti tem informes importantes para você, trabalhador e trabalhadora da educação. Trabalhadoras e trabalhadores em educação que votam na proposta de número 1, suspensão da greve com declaração de estado de greve a partir de segunda-feira. Por favor, levantem a mão. Ok, obrigada. Os trabalhadores que são contrários a esta proposta. Ok, obrigada. Abstenções. Ok, obrigada. Então está aprovada a suspensão da greve com retorno a partir de segunda-feira. Com comunicação ao governo do Estado da manutenção da declaração do estado de greve. Da Assembleia Legislativa temos lutas importantes. Atualize-se agora. Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais mantiveram-se em vigília na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acompanhar a tramitação dos vetos do governador na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Derruba o veto! Derruba o veto! Derruba o veto! Vamos acompanhar agora um dos posicionamentos da deputada estadual Beatriz Cerqueira na Comissão Especial do Veto número 34 de 2022. Não se trata de extras, o extra fica parecendo aquela coisa do privilégio, né? De umas categorias que vão ter mais do que as outras. Se trata, primeiro, o governo Zema assumiu um compromisso com um setor do funcionalismo e descumpriu. Então, o que a Assembleia está fazendo é restituindo o compromisso firmado com o governador, que imagino que, à época, em 2019, para assinar o acordo com a segurança pública, deve ter feito as contas, deve ter planejado, se organizado. Então, não é extra, foi um acordo que aqui na Assembleia sempre foi respeitado. No caso da UENG e da Unimontes, existe uma decisão, um acordo de greve que foi homologado judicialmente, que já deveria ter sido implementado. E, portanto, o governo está em débito com os servidores da UENG e da Unimontes. Então, não é extra, não é? Professor universitário em Minas Gerais tem como vencimento básico menos do que um salário mínimo. Então, não é extra. Não é? No caso da educação, eu me espanto como é que eu acho que nós não estamos conseguindo explicar adequadamente, porque a gente lê a Constituição do Estado, traz todas as informações, mas nós vamos tentar de novo. Não é extra. A educação tem uma previsão constitucional de piso salarial, cuja lei federal não estabelece jornada para 40 horas. A legislação federal vai estabelecer uma jornada de até. Pode ser menos, não pode ser mais. Então, pode ser a jornada que cada município ou estado tiver. Existem vários estados que praticam piso integral para jornadas inferiores a 40 horas. Existem municípios que têm regulamentação de piso salarial para a jornada inferior a 40 horas. Porque, se fosse assim, gente, francamente, não precisa de piso. Porque, se fosse o debate de proporcionalidade, como o governo Zema insiste em fazê-lo, não precisa de piso. Nós estaremos discutindo outra política remuneratória. O artigo 2º, o artigo 3º da legislação estadual, no que se refere ao piso salarial da educação, continua em vigor. É claro que o governo do Estado está muito empenhado em retirar esse direito da categoria. Isso é verdade, desde 2019. O governo vai lá, ajuiza uma ação pedindo a ilegalidade da greve, ele pede a inconstitucionalidade da legislação do piso. A gente respira, ele pede a inconstitucionalidade. A gente toma água, ele pede a inconstitucionalidade. Tudo que a gente faz, ele pede a inconstitucionalidade. É verdade, é um governo que está muito empenhado em retirar um direito conquistado pela categoria. Mas ele não conseguiu. Se não é o piso, qual é a política do governo para a educação?
Nós estamos no 4º ano do governo. Não foi proposto nada. Nada. As propagandas do governo dizem que o governo pagou o salário em dia, que o governo está pagando no 5º dia útil, etc., etc. Aí eu tive a oportunidade de ler... o pedido do governo, que ele está na ação ainda de declaração de ilegalidade da greve. Eu me espantei profundamente com a versão do governo, mas o governo diz que fim do parcelamento dos salários, retorno do pagamento até o 5º dia útil, fim do parcelamento do 13º salário, pagamento do 13º salário no ano, pagamento da 3ª parcela do abono incorporável. Esse texto está errado. Foram atendidas... Foram feitas em atendimento ao Sindiúti. O governo escreveu isso. O governo escreveu, no afã de querer dizer que ele negocia, ele disse que tudo isso que ele fez foi atendimento ao Sindiúti, e não pelo compromisso que, eventualmente, ele teria, foi atendimento ao Sindiúti. Então, percebe como vai mudando os argumentos? Eu, francamente, queria entender qual que é a política do governo para a educação. Como é que o governo deixa uma categoria do dia 9 de março até a presente data, numa greve por tempo indeterminado, forçando o judiciário a bloquear as contas do sindicato, a aplicar multa ao sindicato e não senta para negociar com a categoria sobre o piso salarial? Dinheiro tem. Quando nós apresentamos a emenda que foi aprovada em 2º turno e foi vetada pelo governador, nós demonstramos a disponibilidade financeira e orçamentária. Vocês nunca me desmentiram, porque eu estou falando a verdade. O governo finalizou 2021 com 7 bilhões em caixa, mais de 3 bilhões do Fundeb e mais de 3 bilhões do salário educação. Só o saldo em caixa do Fundeb paga o reajuste, que não é extra, do piso salarial profissional nacional. Presidente, eu encaminho favoravelmente ao parecer do relator, portanto, pela derrubada do veto. Primeiro, lembrando, piso salarial não é extra, é um direito garantido constitucionalmente. A legislação do piso salarial da educação está em vigor, Constituição do Estado e a Lei 21.710. E a única decisão final que nós temos em relação a esse processo, seja no STF ou no tribunal, é reconhecendo a legislação que eu acabei de citar. Então, piso é lei e, portanto, deve ser cumprido. Tem dinheiro. Nós já demonstramos recursos do Fundeb acumulados, portanto, há condições plenas do governo cumprir as emendas conforme foram aprovadas e, portanto, a derrubada do veto é possível. Não há vedação eleitoral quando se trata de questões específicas, como é o caso do piso salarial profissional da educação. Não existe proporcionalidade de piso em Minas Gerais. A legislação é clara, a Constituição é clara no seu artigo 201A, que está em vigor. Não há nenhuma discussão diferente disso. Não existe nenhuma decisão judicial que anulou o artigo 201A da Constituição do Estado. Lei de responsabilidade fiscal e os seus limites não se aplicam ao cumprimento de um comando da Constituição Federal, que é o cumprimento dos reajustes do piso salarial profissional nacional. E, portanto, de acordo, inclusive, com posicionamentos do STF, o Poder Legislativo tem, sim, legitimidade, não é usurpação de competência, ao cumprir um comando constitucional. E, mais do que isso, eu acrescento zelar pelo mínimo constitucional na área da saúde e, portanto, fundamental esse processo de valorização da área da saúde e, portanto, nós também aqui na Assembleia zelamos pelo cumprimento de um acordo que o governo do Estado, em 2019, assinou, cujo todo o material da tramitação do projeto de lei à época demonstra, inclusive, os estudos que o próprio governo elaborou, demonstrando a viabilidade, a disponibilidade financeira e orçamentária para o cumprimento do acordo que ele mesmo havia assinado. Então, por todas essas questões, acrescentando também a situação dos servidores da UENG e da Unimontes, que já tem aí um dispositivo homologado judicialmente, lhes garantindo, na verdade, é mais do que o que está aprovado, porque a incorporação
de gratificações pré-determinadas. Meu encaminhamento em nome do bloco ao qual eu faço parte aqui nessa comissão, que é o Bloco Democracia e Luta, o nosso encaminhamento, então, é favorável ao parecer do relator, cumprimentando e parabenizando pela consistência do parecer construído e, portanto, pela derrubada dos vetos do governador. E já faço um apelo, que, ao finalizada a votação, quando nós o votarmos em plenário, que o governador respeite a decisão soberana da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa, e cumpra a legislação, cumpra a Constituição do Estado e, portanto, já faça o pagamento de tudo que for aprovado aqui por essa Casa. O que move a classe trabalhadora da educação? Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais chegaram cedo à Assembleia Legislativa no último dia 12 de abril para acompanhar e pedir aos deputados e deputadas a derrubada do veto 34 de 2022 do Governo do Estado à proposição de lei 25025, que trata do reajuste para os servidores e servidoras do Poder Executivo. A mobilização coletiva das categorias do funcionalismo foi fundamental e, durante vários dias, sob a coordenação do Sindiúti, educadores e educadoras fizeram uma vigília na porta da Assembleia, conversaram com os deputados e reforçaram a importância da derrubada dos vetos do governador. E se o governo do estado vai à imprensa para dizer que paga o piso proporcionalmente, da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Beatriz Cerqueira rebate. Isso não é verdade. Quero ler 2 trechos para demonstrar a legitimidade, além de política, jurídica, do que nós estamos fazendo aqui. No item 15, diz o seguinte a decisão: a aplicação do piso nacional nas folhas de pessoal dos estados, municípios e Distrito Federal é custeada pelo percentual mínimo da receita resultante de impostos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, previsto no artigo 212 da Constituição. Ainda, nos termos do artigo 60, parte dos recursos a que se refere o artigo 212 compõe a fonte financeira do Fundeb criada para cada Estado. O artigo 60 prevê, como se extrai do inciso 5, complementação da União para os recursos dos fundos de cada Estado. Na mesma lógica, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa decisão que já foi publicada em 19 de agosto de 2019, nos diz: na decisão, dou parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente os pedidos, determinar que o Estado de Minas Gerais observe o valor do piso nacional dos professores do ensino básico da rede estadual a partir de 27 de abril de 2011, proporcionalmente à jornada, até 30 de 6 de 2015. Deputados e deputadas votam e derrubam os vetos do governador na Assembleia. Uma vitória da categoria da educação, uma vitória das categorias do funcionalismo público. Votaram não 54 senhoras e senhores deputados. Do lado de fora da Assembleia, muita emoção e muita comemoração. Sabe, faz a hora, não espera acontecer. A população mineira precisa agradecer muito a vocês, porque sem vocês nós estaremos com os serviços públicos completamente sucateados. E vocês furaram todas as bolhas e barreiras nessa luta em defesa do piso salarial e é, portanto, em defesa da educação. A persistência e a organização da categoria demonstrou que sim, sempre vale a pena, porque é pela capacidade coletiva que a gente transforma em realidade. Ficar na escola buscando bater metas para depois o governo pagar de forma desigual o Fundeb, para expor as escolas que não alcançaram as metas, que não estão construídas por nós, essa forma de gestão não nos serve. Quero agradecer agora a todos os líderes que de dentro da Assembleia possibilitaram essa luta, a começar pelo presidente
presidente da Assembleia, que teve um comportamento extremamente republicano, segurou e não pôs na pauta de votação o regime de recuperação fiscal. É preciso reconhecer isso. Enquanto nós fazíamos as nossas lutas aqui, ele fazia a luta lá. Agradecer aos líderes do bloco, deputado André Quintão, deputado Cássio Soares. Muita coisa na Assembleia se decide por líderes, que é uma mesa de líderes, assim como os líderes de minoria. O líder de minoria, deputado Ulisses Gomes, então tivemos uma parceria importante nesse processo. Nossa parceria na Comissão de Educação, onde somos 3 progressistas, Betão, professor Cleiton e eu. O parlamento decide tudo? Não. O parlamento vai resolver todos os nossos problemas? Não. É a força organizada enquanto classe trabalhadora que pressiona a conjuntura para alterar a realidade. Mas se nós tivermos no parlamento trincheiras importantes, como nós temos construído coletivamente, cito também deputado Cristiano Silveira, presidente do PP de Minas Gerais, deputado Dr. Jean Freire, que é da mesa diretora da Assembleia, e tantos outros, deputada Leninha, minha líder da bancada feminina, deputada Andréia de Jesus, com uma grande atuação e militância na área de direitos humanos, deputado Marquinhos Lemos, deputado Virgílio, que atua na Comissão de Participação Popular. Se nós não tivermos essa trincheira, aí o parlamento se torna um lugar contra a gente. Muita luta para fazer? Sim, mas o dia de hoje nos fortaleceu muito. Nós tivemos uma vitória política de ver o parlamento reafirmando a legitimidade do piso, no momento em que o governador do Estado faz uma das maiores investidas contra a política do piso. Portanto, o governador tem uma chance. Promulga o que nós aprovamos hoje. Se ele não promulgar, a Assembleia promulgará. Queria agradecer a oportunidade de participar desse processo, aprender e parabenizar, porque sem dúvida nenhuma foi uma conquista muito grande, deve ser comemorada. Hoje derrotamos o veto. Para frente nós vamos derrotar esse governo mentiroso. Eu acho que essa luta, Denise, ajuda a explicar um pouco quando alguém pergunta o seguinte: mas sindicato para quê? Para isso, para mobilizar, para organizar, para lutar e para vencer. Sindicato para isso. Olha a importância da Denise, dos sindicatos, dos deputados, dos líderes, do presidente Agostinho, mas nada foi mais importante do que a determinação de cada uma e de cada um que faz aqui presente. Mas eu nunca vi 2 coisas que aconteceram aqui. Uma eu já falei para vocês, todos já falaram aqui. É o executivo vetar a própria mensagem que ele enviou. Isso aconteceu com o Zé. E a segunda é a derrota cachapante desse governo, com a votação de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Obviamente que essa situação tem a ver com esta mobilização que vem ocorrendo e a pressão que a categoria tem feito sobre a Assembleia e sobre o governo Zé. Eu queria cumprimentar a cada uma que saiu de tão distante para estar aqui hoje. E para que nós possamos avançar, nós temos sim que olhar para o retrovisor, para saber que passo dar adiante, Rogério. E você, mais do que ninguém sabe, como a educação nesse país foi sucateada nos últimos anos, como a universidade está sendo sucateada, como estão cortando a bolsa permanente dos nossos irmãos quilombolas, dos indígenas. Então é preciso avançar e discutir tudo isso. Se é um momento de vitória pela luta, pelo trabalho, especialmente de vocês e das pessoas que estão sintonizadas, representando-nos nos espaços sindicais, aqui na Assembleia, na Câmara dos Deputados, é também um momento de nós termos consciência de que a nossa luta vai continuar. A educação que vocês representam e na qual vocês laboram, trabalham dia a dia, nos espaços da nossa escola pública, que precisa ser recuperada como espaço fundamental de aprendizado para o
o Judiciário estará ao lado do povo de Minas Gerais. Só que nós precisamos colocar a história no seu devido lugar. A vitória pertence a vocês. A vitória pertence a essa classe que saiu dos 4 cantos desse Estado nas últimas semanas para diante da casa do povo darem um recado a nós. Parabéns e boa tarde aos companheiros professores e trabalhadores da educação. Mas eu quero parabenizar principalmente também hoje os deputados estaduais, que com 55 votos, derrotaram os erros. Se os erros não promulgar 48 horas aquela lei que ele hoje teve derrota do governo, a Assembleia Legislativa fará a promulgação e a força da lei é exatamente. A nossa greve é e sempre será vitoriosa, porque nós estamos do lado do povo e da educação. E voltar na segunda-feira com o peito erguido e dizer para aqueles que desacreditaram na nossa greve sanitária, aqueles que desacreditaram no piso nacional da educação, daqueles que acreditaram nas falácias do governador Zema, é que eles estavam errados. O governador que não respeita a educação, que não respeita o trabalhador, não merece respeito dessa categoria. Hoje o sentimento é de muito orgulho por fazer parte dessa luta, por ter feito parte da luta que transformou a lei, que criou a lei 21.710, por fazer parte da luta de 2018, que colocou o piso na Constituição do Estado. E feliz demais por fazer parte dessa luta que conseguimos, através da mobilização de cada um aqui presente, derrubar esse veto do governador. Não é brincadeira todos os atos que nós fizemos no interior, a caça do governo. E um governo que nega os serviços públicos, um governo que se ocupa de destruir a escola pública, que não nos deu um centavo para custear educação não presencial, que não deu um centavo para comprar notebook, para comprar outro celular, que fez 20 reuniões com a entidade sindical e nunca apresentou nenhuma proposta de cumprimento da legislação. Essa vitória que nós tivemos hoje, ela é de cada um de nós. Ela é de todas as trabalhadoras, professoras, de todas as especialistas, de todas as ASBs, de todas as ATBs, de todos os trabalhadores de Superintendência Regional de Ensino do órgão central. É a vitória de cada um que correu escola, que parou sala, que parou turno, que parou a escola toda. Estado de greve quer dizer que a qualquer momento a gente pode, se preciso for, convocar a categoria novamente e erguer novamente as nossas bandeiras, o nosso punho esquerdo e fazer as lutas que forem necessárias. Em Assembleia Estadual de Greve, trabalhadores e trabalhadoras em educação decidem pela suspensão da greve e a manutenção do estado de greve. Suspensão da greve com declaração de estado de greve a partir de segunda-feira. Por favor, levantem a mão. A professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, explica que a luta pelo piso salarial vai continuar. Enquanto o governo do estado não pagar o piso, a categoria estará em alerta. Nós acabamos de aprovar o estado de greve e esse estado de greve quer dizer o quê? Quer dizer que a qualquer momento nós podemos retomar o movimento. Agora o governo de Minas tem uma oportunidade. Se preza tanto, como diz na propaganda, se preza tanto pelo interesse da comunidade, nós sabemos que isso não é verdade, mas estamos fazendo um desafio ao governador. Porque os recursos existem, nós já demonstramos que eles existem. E hoje
hoje o sentimento é de vitória, sim. Porque nunca antes da história dessa entidade, ou na história do movimento sindical aqui em Minas Gerais, não só da educação, nós conseguimos derrubar o veto do governador no plenário da Assembleia Legislativa. Isso é inédito e isso é fruto da luta de cada professora, de cada auxiliar de serviço, de cada escola, de cada região, de cada um que fechou turno de escola, sala de aula e que veio para a rua, que vem para a luta. Em Minas, o governo Zema não cumpre a lei do piso. Recebemos no Roda de Conversa o diretor estadual do Sindiúti, coordenador do Departamento de Comunicação, professor Paulo Henrique Santos Fonseca, falando sobre as lutas da educação e sobre as condições salariais desta categoria. Nós estamos exigindo o cumprimento da lei, buscamos junto ao TJ uma mediação, e o Tribunal de Justiça ouviu dos representantes do governo que a lei seria inconstitucional, e perguntou aonde que ela foi declarada inconstitucional, porque se ela, no entendimento deles, é inconstitucional, tem que ser no caminho, tem que ser provado isso, alguma instância da justiça tem que concordar com o argumento deles, e isso não acontece, e não acontece. E eles também, como colocou a deputada Beatriz Cerqueira, não tem coragem de levar essa demanda para a seara do debate político, porque os argumentos são muito frágeis também. Nós temos, embora não esteja na legislação, tem estados que fazem essa valorização, que hoje pagam. Agora, no nosso caso, nós somos o único que tem na legislação e não é pago. Então nós buscamos assegurar na legislação justamente para que não fosse uma vontade de um governo valorizar, mas uma condição legal que houvesse essa valorização dos trabalhadores da educação. Minas Gerais está bem atrás aí de estados com muito menos recursos financeiros, bem mais pobres do que Minas Gerais, que é o segundo estado do país, então não pode ficar nessa condição de devedor dos trabalhadores da educação. Somos a carreira, se não a menos valorizada, como você colocou, a penúltima, E se nós compararmos também os salários dos trabalhadores da educação que têm nível superior com os demais trabalhadores de nível superior, aí a situação fica ainda pior, Os nossos salários são realmente baixíssimos. E nós estivemos aí, nesse período, o tempo todo, buscando negociar. Então, assim, a greve é o último recurso. E nós tivemos que lançar a mão do último recurso, porque não houve disposição do governo em negociar. Buscamos intermediação do Tribunal de Justiça, buscamos o diálogo incessantemente. Estamos no último ano do governo Zema, sem nenhum tipo de reconhecimento, de reajuste, e não nos restou nenhum outro recurso. Por isso, eu acredito que essa consciência da categoria, essa participação maciça nessa greve, essa adesão maciça, essa belíssima participação, é porque realmente todos têm certeza da justeza dessa reivindicação, da necessidade de fazer essa luta agora, e não deixar que o governo termine sem colocar isso em debate, que é o cumprimento da legislação do piso estadual da educação. Até o próximo programa.